Boa noite, esse é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, em sua nova temporada. E nós estamos hoje aqui para fazer um programa bonito, agradável, com pessoas muito inteligentes. Primeiro, o pastor Henrique Ribeiro de Araújo e o pastor Ronaldo Lemos. São dois queridos aqui do Rio de Janeiro, intelectuais, influencers espirituais, né? Influencers, essa palavra está muito comum hoje, né? Influencer, nós somos influenciadores, claro. Tomara que sempre para o bem, mas se não der tempo a gente faz para o mal também, né? Brincando, claro. Tudo bem, Ronaldo, com você? Tudo bem. Bem-vindo. Bom estar novamente aqui. Já está acostumado com o ambiente, né? E com o mau humor do apresentador, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Tá bom. Felicidade. Henrique, é a primeira vez que você vem aqui? Não, já veio, né? Já gravou também, mas em outro tipo de programa, né? Esse aqui é um programa da Elite. Elite. Vamos lá. Vamos falar sobre calvinismo e capitalismo. Parece que não tem relação, mas só tem, né? É verdade. E profunda relação, calvinismo e capitalismo. Aliás, o calvinismo foi irmão gêmeo do capitalismo. Um se apoiou no outro e são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento que se teve nos últimos séculos, né? Diríamos assim. Viemos com um período das trevas, uma época muito ruim, etc. Vamos primeiramente definir os termos aqui de nossa conversa. Nosso programa, como você já sabe, querido telespectador, é contributivo e interativo. A gente não se atrapalha, um ao outro não. E eu sempre concordo com tudo que eles falam, que eu não sou louco, só 2-1, eu estou perdendo sempre, né? Então vamos primeiramente para calvinismo. O que é? Bom, diz os textos aí encontrados nos dicionários que é um dos aspectos da religião cristã. Na verdade, é mais uma questão doutrinária propriamente de teológica, do que teológica, né? Que surgiu ou oriunda da chamada Reforma Protestante. Se baseia na predestinação, na valorização dos bons costumes e na defesa do trabalho e do lucro. E aí começa aquela relação com o capitalismo, né, Henrique? É verdade. Pastor Heitor, é uma alegria grande estar aqui junto com o senhor, junto com o pastor Ronaldo, junto com os nossos queridos que estão nos assistindo, participando aí, não é? E quando a gente pensa em calvinismo, está atrelado tanto a questão da reforma protestante, como o senhor mencionou, como a questão do espírito do capitalismo, como disse Max Weber, né? Calvinismo ele pode ter duas conotações, via de regra, dois sentidos principais. Alguém pergunta, o senhor é calvinista? Dependendo de quem for, existe uma primeira coisa na cabeça. Ele está querendo dizer se o senhor concorda com todo o sistema teológico organizado por João Calvino, que nasceu em 1509, no século XVI, que foi elucidado num livro chamado Institutas da Religião Cristã. Ali fala sobre igreja, ali fala sobre oficiais da igreja, etc. e tal. Então ele pode estar querendo se referir se o senhor pensa em todo aquele sistema teológico como o seu esboço estruturante teológico de pano de fundo. Mas ele também pode ser mais pontual. Quando pergunta, você é calvinista? Ele querer se referir a um aspecto desse sistema teológico que é efetivamente o da eleição ou da predestinação. Ele está querendo dizer, você acredita que Deus ele elegeu os homens a partir da sua soberania e vontade? Então ele pode estar querendo ser um pouco mais específico quando se trata sobre calvinismo. Então, via de regra, essa segunda conotação, esse segundo sentido, quando a pessoa pergunta se a gente é calvinista ou não. Normalmente há uma confusão de ideias, ou seja, as pessoas perguntam uma coisa pensando em outra, perguntam sobre a outra pensando em uma, né? É verdade. Porque se confunde um pouco aí no terreno. Tem gente que diz, chega a dizer, tem alguns, os seguidores do principal teórico do pentecostalismo, não, do pentecostalismo, que é o... Fugiu o nome agora, mas vou olhar. Ao longo desse tempo, com certeza vou lembrar, que é a espinha dorsal da Assembleia de Deus, por exemplo, dos pentecostais, que é aquela questão de perda da salvação. Sim. Atribuem isso ao teólogo Armínio. Aham. Mas ele mesmo não disse isso. Foram os discípulos dele que evoluíram para esse lado. Então dá uma certa confusãozinha. Bom, surgimento do calvinismo, diríamos assim, especificamente lá pelo ano de 1536, 500 e pouco, né? Mas veja bem, ele já surge na esteira da Reforma Protestante, né? Que foi feita por Lutero. E, veja bem, Lutero também não queria reformar nada, né? É verdade, né?
Não queria, aliás, não queria criar uma outra religião. Ele queria só tentar colocar a coisa em ordem, né? Colocar a casa em ordem. A coisa estava meio complexa ali naquele tempo. Tanto que ele fazia parte de uma ordem de determinada tradição religiosa, nascido em 1483, ele até 1517 está ali estudando Bíblia, naquele grande complexo que envolvia castelo, igreja, a Universidade de Wittenberg, mas de repente ele chama para conversa, é isso que ele faz, coloca as teses, né, que nada mais era do que... Até hoje a gente tem essa tradição das universidades, você coloca o anúncio de que vai ter uma defesa de monografia, tese ou dissertação. Ele fez isso. Colocou uma defesa de tese, no caso 95, que tinha um ponto central que eram as indulgências, e fala, gente, vamos debater, vamos dialogar. Só que diálogo não fazia parte... Não funcionava, né? Não era muito Aliás, o diálogo epocal, nunca né? funciona com aqueles que exercem o poder, que têm o poder na mão, né? Na verdade, era um poder absoluto da igreja, um momento que a igreja substituiu, podemos dizer assim, culturalmente, socialmente, o Império Romano, né, naquela esteira do imperador, o sumo pontífice, que é o título do Papa, era o título também do... Os imperadores e reis dependiam do Papa para serem, digamos, validados como tais, né? Eles eram serviçais. E normatizava tudo, né? E nessa normatização veio também a necessidade da construção da igreja lá, da catedral, da grande basílica, né? E aí tem mais dinheiro. Já na situação da indulgência, porque até para o princípio teológico de você cumpre todos os sacramentos, então você está salvo, né, permitiu também uma oportunidade de... Foi um bom negócio, não foi? Bom negócio, porque realmente era um negócio, né? Era um negócio. Conseguiram construir, né? Construíram. Né? Assim que a moedinha cai, a alma correndo para o céu vai, né? E ele fica incomodado, né? Fica incomodado com isso e através da leitura da palavra, através da atuação do Espírito Santo, aliás, é norma, até hoje, não só apenas com Lutero, mas até hoje, né? Quem busca a palavra, mediante a atuação do Espírito Santo, experimenta uma mudança interior e possivelmente até uma mudança para o mundo. O trabalho o que aconteceu com Lutero foi eficiente, foi eficaz, foi verdadeiro, foi honesto, mas como ele não queria criar uma religião, ele não se preocupou com uma estrutura provável. Ele era praticamente tudo que quando você observa o calvinismo, o luteranismo, você vai no anglicanismo. O que é o anglicanismo? É uma teologia luterana com eclesiologia católica, né? É uma grande igreja católica com uma teologia um tanto diferente. Mas o princípio de governo continua sendo o mesmo, né? Um governo subordinado à autoridade, etc. Bom, a valorização do lucro é alguma coisa que não existia na ótica da igreja de então. Porque ela era a senhora, era a dona, ela era a maior, na verdade, ela foi, durante muito tempo, a maior senhora feudal. E esse período de feudalismo foi um horror na história, né? Porque, como disse o pastor Ronaldo, vai trazendo, vai consolidando a questão do absolutismo, né? Você tem aquela questão dos grandes feudos ali medievais, não é? Até você ter a emergência da reforma, não é? 31 de outubro de 1517, de acordo com a tradição, Lutero coloca ali as teses, não é? Aí você vai ter os braços, né? Você tem Lutero na Alemanha, Calvino na França, Zwinglio na Suíça. Você tem o John Knox na Escócia, você tem o Thomas Cranmer na Inglaterra, junto com o rei Henrique VIII, e a coisa vai caminhando. Mas só que há um fator teológico missional preponderante para essa questão de como se vê o lucro no meio do protestantismo, que é justamente o conceito de vocação. Deus o chamou e pode tê-lo chamado para o trabalho que era considerado um trabalho secular. Esse trabalho secular, visto agora não como meramente secular, mas como uma vocação de Deus para você exercê-lo, ele vai te gerar um tipo de responsabilidade que vai propor a economia, um cuidado maior com o zelo e uma obtenção de um lucro cada vez maior, mas não um lucro egoístico, não um lucro pessoal, não um lucro pelo lucro, mas o lucro que vai permitir você fazer obras sociais, alcançar pessoas, evoluir e se desenvolver um pouco melhor. Então você tem uma relação aí, não uma relação causal. A reforma protestante não causa o capitalismo em si, mas de alguma forma elas estão se imbricando. Viabilizou. Elas estão ali ligadas. Mas eu penso que a reforma protestante, né, ela também vai discutir um tema que leva a essa consideração toda, porque havia aquele sentimento que o dinheiro é pecado. Ganhar dinheiro
é pecado. Sempre foi e ainda Não. é, porque não tem, né? Pra quem não... Não, havia até a ideia de que, né, não, até então, a Idade Média, não se podia cobrar juros. Depois foi se permitido o juro de 1% apenas, né? Aí abriu-se a porta, né? Hoje... Mas vamos ser, Ronaldo, vamos ser sinceros. Não fosse a reforma protestante, em suas etapas, por esses reformadores agora citados por você, não fosse essa reforma, se ela não se consolidasse, o mundo estaria num atraso horroroso hoje. Sem dúvida nenhuma. Todo o desenvolvimento do mundo se vê aí, disputam, reclamam, que não sei o que, passeata aí, ideologias, né? Mas todo esse upgrade que o mundo obteve foi uma consequência das reformas protestantes. Você tem vários livros que estudam todas as consequências da reforma, não é? A consequência econômica, socioeconômica é uma delas, né? Mas você tem organizações como, por exemplo, a questão da Cruz Vermelha deve sua origem à questão dos reformados, a questão da profissão enfermagem deve sua origem aos reformados, né? E tantas outras capilaridades que resultaram da reforma. Essa cosmovisão atrelada à questão do capitalismo, como disse o pastor Ronaldo, em relação à possibilidade também de você fazer a cobrança de juros, que era vista de uma outra forma anteriormente, a possibilidade de você evoluir, não estando atrelado simplesmente aos latifúndios, não aquele sistema feudal antigo, mas você tendo uma propriedade privada particular agora e podendo crescer, né? Quase que num sistema de castas implícito mal, comparando, e usando um anacronismo aqui no período feudal. Agora não, agora cada um tem sua possibilidade e a reforma é determinante nesse sentido. E a Bíblia lá atrás também nunca proibiu esses desenvolvimentos, nem juro. Né? A Bíblia, inclusive, consentia com escravos. Né? Onde o escravo era uma propriedade do senhor, que na verdade o capitalismo já estava por ali, no meio ambiente espiritual. Ainda que concedia também, 7 anos depois, o perdão da dívida. O perdão, o resgate. Era uma coisa muito bonita, mas eu prefiro atual. Só para complementar isso aqui, eu penso também que o ambiente histórico, né, que vem a reforma, né, depois de um renascimento, onde o homem agora é visto de uma maneira diferente, o mundo agora vê o homem, né, e passa a ser um centro de uma atenção que ele não tinha. Eu acho que essa valorização do homem influenciou, de certa forma, o pensamento do homem agora, nesse novo mundo. Isso influenciou também o pensamento dos reformadores, não apenas Lutero, mas de modo geral. Em geral. E nós, ultimamente, né? Cada um reformando a sua casa, diríamos assim. Bom, 5 pontos da doutrina calvinista. Não vamos discutir isso aqui, não é o objetivo de um programa desse. Eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos e depravação total. Bem, eleição incondicional, a eleição incondicional. Você é favorável ou contra? Não tem problema, não vai mexer com a sua vida, não. Tem o seu futuro na eternidade. Essa teoria aí, ela é meio... Você tem até nessa teoria você tem subdivisões, né? Essa eleição incondicional ocorre antes ou depois da queda, né? Que aí você vai ter um grupo X que entende que ocorre antes da queda, chamada supralapsário. Um grupo Y que entende que ocorre depois da queda, chamado infralapsário. Outros dizem, a eleição é em Cristo. Cristo é o eleito e nele, quem está nele está eleito. Então, há variáveis, não é? Então, isso que você colocou é fantástico, porque tem lá no texto bíblico dizendo que nosso nome está lançado no livro da vida antes da fundação do mundo. Isso aí complica essas teorias, esses lapsos aí. Né? Pois é, e um ponto, eu acho que tem que ficar bem claro para aquele que nos assiste, para aquele que está aqui participando junto conosco, é que eleição é um assunto bíblico. A forma de ver que varia. Porque existem alguns assuntos que foram deformados de alguma maneira de ver por um e por outro, não é? E que os evangélicos, de maneira, ficaram assustados. Opa, eu sou eleito, que história é essa e tal? Somos eleitos. Agora, a maneira de se perceber essa eleição, em Cristo, antes ou depois, com livre-arbítrio, sem livre-arbítrio, é que varia de acordo com algumas concepções. O maior complicador é o livre-arbítrio, né? Que muita gente acha que... Foi perdido já, está cativo pelo pecado. Calvinistas entendem dessa forma. Fazer o quê? Né? Mas, de qualquer maneira, graça irresistível, perseverança dos santos,
depravação total. Essas coisas são princípios muito mais denominacionalistas, Sim, né, sim. de teóricos, do que propriamente nos interessa aqui. Bom, vamos dar uma paradinha para tomar um cafezinho, uma água. Aliás, só água, o café não está rodando mais aqui não. Tá? Voltamos já. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Voltamos com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, aqui com o pastor Henrique e pastor Ronaldo, feras nos assuntos. Vamos agora para um segundo bloco, e vamos correr um pouco mais, redefinindo os termos, segunda parte. Capitalismo. O que é? Sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção, né? Primeira fase do capitalismo, aquela reforma, né? Ou seja, comercial e mercantilista, século XIV, século IV até o século XVIII, as grandes navegações. Aquilo ali foi a bomba que explodiu, né, o capitalismo. Aliás, já surgiu como consequência do capitalismo, né? Até mesmo porque aí você começa com uma proposta de sistema de compra e venda que vai substituindo um pouco uma predileção por um tipo de escambo que havia, não é? Eu tenho uma coisa, você me dá outra coisa, que você começa a atribuir um valor mais efetivo e você começa com outros tipos de circulação, com outro tipo de poder econômico que pode fazer adquirir produtos desejáveis como aquelas especiarias da Índia, né? Que todo mundo deseja, até hoje deseja. Até hoje. Né? O escambo, especialmente da China, o escambo realmente não faz ninguém crescer. Não faz. Economia paralisada. Que estava muito bom para o... Sistema feudal. Né? Sistema feudal. Bem, mas mudou tudo, né? Essa situação se favoreceu. Na segunda fase, a fase industrial, aí nós temos duas reformas industriais. A primeira foi muito boa para as navegações e a segunda para tudo mais, né? Para a indústria em geral. Né? As revoluções industriais, a primeira e a segunda, potencializaram bastante o capitalismo. E hoje nós vivemos em cima disso, certo, Henrique? É verdade. Hoje a Klaus Schwab, a partir de 2016, publicou um livro muito interessante que é chamado A Quarta Revolução Industrial. Né? Você tem a primeira, você tem as máquinas a vapor, o trem a vapor, você tem as grandes navegações, o navio a vapor. A segunda revolução, né, que é o Fordismo. A terceira revolução, o Toyotismo, a revolução do chão limpo. E hoje, um tipo de revolução, que é a Revolução 4.0, no qual nós estamos imersos, exatamente, até mesmo, literalmente nós aqui, por quê? Que faz parte dessa revolução? Você tem um processo de robotização das coisas muito grande, desde carros não tripulados, drones não tripulados, QR Code, que é a realidade aumentada, todo um sistema de internet das coisas, onde está tudo integrado. Então, esse tipo de revolução que hoje nós estamos passando, queiramos ou não, estamos imersos nele. Não tem como discutir, não. E todos eles giram em torno da questão do capital. O aumento de lucro. Basta você ver, por exemplo, as chamadas startups, né, que descobrem soluções tecnológicas inovadoras que muitas vezes explodem do dia para a noite e se tornam milionários. Né? Esse desenvolvimento todo que estamos tendo nos últimos anos mudou o modelo de economia, mudou o modelo de relações pessoais. Né? Aquilo que valia muito dinheiro há 2, 3 anos atrás não vale mais nada hoje. Né? Esse desenvolvimento quebrou uma das maiores companhias do mundo, a Kodak, por exemplo. É verdade, né? Era uma potência, era praticamente a única produtora de material de filmes e de séries. No mundo inteiro. Porque a Kodak, ela entendeu, né, que a questão da máquina digital, ela tinha uma pigmentação, tinha um número de pixels que a imagem não ficava tão boa, não investiu nisso. E aí você tem as suas concorrentes que investiram fortemente e isso é muito rápido, né? Ficou para trás, assim como a gente pode pensar no, por exemplo, um fenômeno o grande conglomerado desses blockbusters grandes, né, em que você, quando chega com a questão do streaming e outras questões mais, deixa videocassete para trás e um Fiat Lux, né, um passe de mágica. Né? Mas eu queria fazer uma contribuição, desculpem. Por favor. Né, porque quando a gente fala de Kodak, quando a gente volta lá para gênios da reforma, vamos dizer assim, o nascimento,
existe uma coisa que permeia tudo isso, eu ver, que é a questão do paradigma. O paradigma da época de Lutero era o homem estar dentro de uma situação ligada, né, à igreja, de certa forma, né, que concentrava todo o poder, todo o conhecimento, não era dele, era da igreja. Ele não precisava ser instruído, né, a igreja dizia tudo. Esse era um paradigma. Então, Lutero muda esse paradigma. Agora o homem vai ser instruído, ele vai aprender, ele vai pensar por si mesmo, ele vai aprender, ele vai trabalhar. Ele instruído vai trabalhar melhor, vai ter mais conhecimento, vai produzir mais e vai gerar lucro. Então, a mesma coisa, né, foi a questão da Kodak. Surge a máquina de fotografia digital e a Kodak não entende que mudou o paradigma. A mesma coisa foi com a indústria do relógio na Suíça. Quando surgiu aquele reloginho que a gente tinha, né, você não pegou isso tanto, não. O tal do Seiko, né? Seiko. Que era o japonesinho, eletrônico. Não, o relógio tem que ser Tem que aquela ser rodinha, clássico, tem que dar, não sei o que, tem que fazer corda, corda. E bastava fazer isso, pronto, né? Já estava dando corda. E não entendeu que mudou o paradigma. E nessa mudança de paradigma naufragou, todo mundo avançou. Essa mudança de paradigma que você cita aí, e também o senhor Henrique, ela está em todos os segmentos, né? Você não consegue ser conservador em mais nada. Tudo que se faz neste tempo, a gente tem que ver como é que era antes, como é que se faz agora, e esteja com os olhos atentos como é que se vai fazer amanhã. Né? Porque vai mudar. Sociedade de líquida de Bowman, né, que ele fala, né? Vai mudar. Eu sou um camarada que atravessei algumas gerações por aí. Eu estou agora com 15 anos de idade. Isso aí, 7, 8, 15, né? Muito bom. Eu estou nessa faixa etária dos 7 mais 8, né? 7 mais 8. Um dia eu chegarei lá. Lá chegar, se Deus quiser. Mas quando você chegar, eu estarei chegando lá na virada também, né? Como diz um amigo meu nos Estados Unidos, né? O senhor vai viver 120 anos. Estou preocupado com esse negócio. Como é que eu estarei, né? Pela proximidade dos 120 anos? Mas mudou tudo, está mudando continuamente no mundo religioso, no nosso mundo de fé, de credo, de trabalho, de administração eclesiástica, de igrejas, a sociedade toda nas ideologias, está tudo mudando e mudando muito. Hoje, nos últimos 2, 3 anos, com o advento da internet, WhatsApp, essas coisas, o mundo é outro. Há 2, 3 anos atrás, nós imaginávamos que hoje o Maduro estaria caindo? É impossível pensar nisso, né? Mas o Todo-Poderoso está lá por um fio. Se vai cair ou não, não sei, nem estou aqui discutindo essa questão, mas mudou muito. E foi essa mudança da sociedade que, mesmo na tolhida de todos os jeitos, chegou na política, e chega na política. Então, hoje você não pode mais, digamos, bater o martelo aqui quanto ao que vai acontecer daqui a 2 anos. É verdade. Não pode, né? A coisa já foi longe. Mas a terceira fase, a fase financeira monopolista, século XIX até 1970, nós temos o monopólio, o oligopólio, crise do capitalismo, kirchnerismo, enfim, essas mudanças todas me surpreenderam. Eu nasci em 46. Né? Hoje não se usa mais a palavra datilografia não existe mais. Não existe. Se estiver deve estar no dicionário, mas lá, termo antigo que se referia, né, a acionar um... ASDFG, CLK, JH, quem falava isso, não, né? É um negócio desse. Mas eu me senti uma fera quando eu estava aprendendo erradamente a datilografia. Não é aquilo, catando a letra para cá, me virei Catando e até mesmo. hoje eu me viro. Rapaz, não faz muito tempo, tem menos de 70 anos. Tem menos... Né? Tem 2 gerações. Parece brincadeira, o Brasil ainda é um grande exportador de máquinas de escrever para certos países africanos. Que coisa, né? Diferente. Eu me lembro, eu fui treinar. Minha mãe era datilógrafa profissional. Então, por isso que eu tenho um teclado todo na cabeça, que ela fez cada um dos 4 filhos gravar. Aprender. Tudo. A gente gravava com um pano em cima, sem ver. Digitava de olho fechado, de olho aberto. Então, gravei tudo isso, mas acompanhei. Eu me lembro da empresa que minha mãe trabalhava, ela trabalhava home office já em casa, dando um computador 386 para ela aprender e ela chorando em cima do teclado do computador, porque não conseguia atender aqueles comandos. Isso, eu estou falando há 20 anos, 25, 30 anos atrás, né? E a coisa voou, porque hoje, além do desktop, além do notebook, todos nós temos um computador na palma da mão, que é o celular. O celular nesse handicap que ele adquiriu hoje,
hoje, mas daqui a 2, 3 anos, como é que está? Eu tenho um celular que é modelo que eu não consigo usar nada. O meu anterior era 8 ou 9, estou com 15, que hoje ele me manda. Daqui a pouco você não vai precisar digitar nada, você fala, ele grava. É verdade. Você vai falando, a coisa vai gravando, vai vindo. Vai funcionando, etc. E por Os aí programas de computadores para isso já existem, mas daqui a pouco eles vão migrar para o celular também. Isso tudo é fruto da reforma. A reforma abriu, foi um rompimento. Lutero, positivamente, não estava pensando nada disso. A visão curta dos homens em determinado momento pode ter uma consequência absoluta lá no futuro. Porque ele pensava naquele problema ali, ele estava vivendo ali aquilo que ele achava que era hipocrisia, que não era bíblico, etc. Ele estava certo. Né? Ele estava certo. Os excessos papais, né? Excessos papais. Que não eram exatamente enfim, só teses teológicas, né? Era ele só queria tese reformar a igreja. Né? Acabou criando outra. E as outras que saíram dali também não saíram perfeitas. Né? Agora o computador é perfeito. Falando em computador, o computador foi usado para levar o homem à Lua. Hoje não teria utilidade nenhuma. Não vale nada. É verdade. Não teria nada. O último satélite de exploração do universo a partir da Terra, que não é nem do universo, né? O James Webb, por exemplo, quando ele foi lançado agora há pouco, 2, 3 anos atrás, ele já foi lançado ultrapassado. Estava usando uma tecnologia de 15, 20 anos atrás. Já foi usado. O Hubble, que é mais antigo, mais ultrapassado ainda, está funcionando até hoje. Agora, como vai ser daqui a algum tempo? É um efeito cascata, né? No sentido de... A celeridade das informações é tão grande que, por exemplo, você capilariza isso para o meio literário. Dependendo do tamanho do livro que a gente escrever, chega no final do livro, o livro já está obsoleto. Né? Por isso que não se fala que hoje não é mais o tempo das grandes teologias sistemáticas ou dos grandes sistemas teológicos, porque quando você termina de concatenar um grande sistema teológico, né, em 10 anos, vários temas já não constam daquela teologia. Bem, estamos vivendo neste momento um momento tremendamente incógnito. Eu digo, essa palavra nem existe, incógnito, mas é relativa a ela. Né? Você não sabe como vai ser o futuro nessa perspectiva social, econômica, etc. Mas temos aqui ainda mais 2 papos. Primeiro, como era a economia antes da reforma protestante? Começa você, Henrique. Era capitalismo? Quando a gente vai analisando uma perspectiva sociológica, no conceito dos sistemas vigentes, você tem capitalismo, socialismo definidos como modos de produção, né? A maneira como você produz a riqueza. Você tem ali durante o período medieval, se a gente for fazer um recorde de 476 até 1453 como a Idade Média, para alguns historiadores, né, você tem vários processos de datação, você está com o feudalismo, aquele sistema em que você tem o grande grupo de terras com localidades, com alguém gerindo, que são os grandes feudos que estão predominando. Né? Mas o capitalismo, não como sistema organizado, mas como a questão de você tentar obter lucro para ter uma propriedade privada própria, de certa maneira ele sempre vai existir ao longo da história, não é? Então, porque as pessoas elas estão trabalhando para poder ter um local onde estar, para ter um lugar onde cultivar a família, para amealhar um determinado conjunto de riquezas. Vou fazer um anacronismo aqui que talvez alguém vá se arrepiar ouvindo a gente, mas quando José, lá no Egito, ele tem a interpretação de sonho de Faraó e fala, olha, vamos juntar aqui 7 anos, produtos para 7 anos, porque daqui a pouco vai haver fome, ele está juntando, primeiro as pessoas vendem os produtos, depois vendem os seus próprios corpos, então existe um lucro ali naquele momento e tem uma terra. Então, no conceito estrito sensu de capitalismo, você vai encontrar pontualmente ao longo da história vários formatos e vários moldes deles. Mas ali na reforma protestante, antes da reforma, você ainda tem um feudalismo predominante durante aquele período medieval, com o absolutismo reinante, como já disse o pastor Ronaldo, com os grandes reis, etc. e tal, de alguma maneira sempre tentando gerir e manter o controle desses grandes feudos direto ou indiretamente por meio dos impostos que também sempre existiram. Né? Olhando lá para trás, José, por exemplo, foi uma sacada e tanto que ele teve lá. Né? Divina, né? Divina, mas qual foi? Revelação. Passou por um homem. Aliás, porque tudo que é divino passa pelo homem. Para chegar na sociedade, para chegar na pessoa, tem que passar pelo... Aliás, me permita só uma intervenção. Se nós olharmos a experiência de José e acompanharmos todo o desenvolvimento econômico da humanidade, sempre teremos um período de vacas gordas
e depois um período de vacas magras, né? Agora, por Nós, exemplo, nós vivemos aí, você talvez 9, eu já vivi 8 planos econômicos, né? E a luta para tentar, mas na verdade o mundo passa por isso. O período de vacas gordas, o período de vacas magras. agora, por Mas- exemplo, no Brasil nós somos nas vacas magras. eu ia chegar ali. ou a vaca já está emagrecendo, Está emagrecendo bastante. bem, está Vaca emagrecendo magra. bem. Ainda não foi pro brejo, Não, tomara, o brejo né? não, que a situação O brejo é que é tá tão complicado. ruim que nem brejo nós temos mais, não é? Tanto, Se né? deixarem bem. Bem, o máximo do período medieval pula para o absolutismo, né? Ali foi uma coisa monstruosa, etc. A igreja era concentradora da maior parte das riquezas. A igreja, leia-se Igreja Católica Apostólica Romana. Era a grande senhora feudal. Surgiram, naturalmente, dificuldades sociais muito grandes e as pessoas têm dentro de si uma chama que quer mudar, que quer pensar, que quer ter liberdade, porque o ser humano nasceu para avançar, ele não nasceu para ficar estagnado. Ele é um ser que ele se modifica. O mesmo indivíduo, o jeitinho básico lá, a forma inicial de Adão e depois Eva, onde Deus fez umas melhorias, mas que acabou funcionando mal em certos segmentos, mas a culpa não foi dele, foi da utilização, né? Da utilização. Aquele homem é rigorosamente o homem que está aqui. Evoluímos, mas não intrinsecamente. A nossa mente, o nosso sistema nervoso é rigorosamente o mesmo. Nós não somos melhores hoje. Você vai encontrar melhorias raciais, etc., são próprias do clima, da raça, alguma coisa. Mas a gente se adapta. Se adapta. É uma adaptação. Né? Então, Exatamente. nós somos iguais. Continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus, continuamos capacitados para buscar, para entender, para compreender, para crescer. E isso passou por todo o tempo. Então, o feudalismo, Idade Média, foi tremendamente sufocante para quem pensava, para quem tinha um pouco mais do que a regra geral de contentamento que estava ali. Bem antes disso tudo, já veio o Renascimento. Já foi uma mudança de paradigma muito significativa, né? Então, a cultura renascentista, ela pusera o homem no centro das coisas. Antes disso, ele era o resto. E foi parar no centro. Então, havia saído do teocentrismo para o antropocentrismo. Isso também, consequência final, é produto ou não da reforma? Essa mudança aí. Eu fiz uma intervenção, desculpa aqui. Qual a sincronia que existe? Eu fiz uma intervenção dizendo que isso foi uma influência grande no ambiente que surge a reforma, no ambiente que surge Lutero, né, no ambiente que surge os reformadores, essa herança do Renascimento que mudou uma posição do Não foi de cá para lá, homem, foi de lá para cá. mudou uma posição do homem em relação ao seu próprio universo, uma nova cosmovisão do homem. É verdade, né? Como disse o pastor Ronaldo, porque você tem no Renascimento, o Renascimento ele vai alavancar o humanismo daqui a pouco, porque você tem, no século XIV, você tem Petrarca, você tem a Dante Alighieri, daqui a pouco você vai ter aquela pegada dos renascentistas italianos, né? Botticelli, passamos por ele aqui da Capela Sistina, o Leonardo, você vai ter Miguel Ângelo e por aí vai, Leonardo da Vinci. Mas ali no meio você tem o Erasmo de Roterdã. No Erasmo, ele é o bambambam do humanismo, né? E quando a gente fala de humanismo, estamos falando de um retorno à cultura greco-romana e a exacerbação do arbítrio do ser humano. O Erasmo defendia peremptoriamente o livre-arbítrio. Quando você tem um Erasmo defendendo o livre-arbítrio no humanismo, daqui a pouco você tem um Descartes um pouco mais na frente, com o seu penso logo existo, penso logo sou, cogito ergo sum, dizendo que agora o ser humano, quando ele pensa, ele tem consciência de si mesmo, ele pensa, ele logo existe. Você tem aqui o humanismo, você tem o subjetivismo, você está falando agora do homem no centro das coisas. Essa mudança que o pastor Ronaldo falou, de um teocentrismo para o humanismo, para o antropocentrismo, que a reforma também absorve, mas que já é pavimentada por esse renascimento, como o senhor disse, professor Ronaldo também. Influenciou certamente a compreensão, né? A compreensão de Martinho Lutero. Eu vejo que a reforma, que na verdade não foi... A reforma é fruto de uma percepção de situações já existentes, de conflitos, de contrastes, de injustiças, etc, etc. Ali explodiu.
na cabeça de um homem que teve coragem bastante e sabia que estava condenado, né? Ele só não foi morto porque teve proteção ali Frederico. de Frederico, etc. Ele teria virado cinza. Ele teve coragem de enfrentar aquilo ali. Mas, além dele, os outros também, alguns são verdadeiros cientistas, filósofos, que entraram na trilha, na rota da chamada... sim. Então, eu quero aproveitar da sua fala e voltar um pouquinho só na dele, mas só para pontuar, porque ele falou, quando ele foi falar de José, ele ficou um pouco, né, assim, não, o pessoal não se escandalizar, mas José, ele juntou todo aquele, né, fez aqueles cios, juntou todos aqueles produtos para a subsistência do Egito, mas também para vender e ter lucro. O objetivo Lógico. dele era o Ele lucro enriqueceu o também. faraó. Né? Ele Era o enriqueceu lucro, o faraó. né? Porque ninguém tinha produto, só ele. Então, ele fazia o preço. Ele ditava o preço. Então, agora, voltando a que você fez um comentário aí, quando você cita a Igreja Católica cobrava imposto de todo mundo, cobrava imposto dos feudos, cobrava imposto disso aqui, as terras onde a Alemanha e muitos estados nacionais hoje eram propriedade da Igreja Católica. Então, porque a proteção a Lutero, quando falou aqui de Frederico, a proteção a Lutero é o espírito da reforma, o ambiente da reforma, vem da necessidade de se libertar dos impostos da Igreja Católica. Então, os reinos, principalmente no norte da Europa, eu abraço a fé protestante, porque eu deixo de pagar à Igreja Católica o imposto que eu tenho que pagar. Então, quer dizer... No macro, Ronaldo, no macro... Não foi uma questão só de fé. Não era. Lutero, Não era questão Lutero religiosa, é o cara, não. vou abraçar Lutero. Não, porque eu vou gastar... Não era, vai me dar lucro e tá bom, a nova fé. Então, vamos nessa, né? Então, não era questão de fé. O próprio Lutero, o processo de conversão dele ocorreu durante. Inicialmente falando, não era conversão. É uma posição, digamos, Sim. social. De crítica. De crítica, de poder, etc. Mas a verdade é que ela originou sim. A Reforma Protestante foi uma bomba que explodiu na Europa e passou para o mundo inteiro e gerou novos caminhos. Tudo isso que você vê aí está ancorado nessa questão lá inicial. Quando a gente vê lá uma referência bíblica, a gente vê um texto bíblico que diz assim, a ciência se multiplicará, está muito antes disso tudo. Era, na verdade, uma visão celestial, visão de cima, de como estaria o mundo hoje, amanhã, depois, não sei até quanto vai, né? De cima. E para chegar a esse ponto, teria que passar por essa etapa, que foi dura, foi difícil, foi séria, mas foi tremendamente construtiva. Era pecado de acumular dinheiro, certo? Isso é ponto comum. Dinheiro era uma coisa maligna, né? Até cobrar juros. Cobrar juros era, mas interessante, lá no passado já existia a cobrança de juros. Já existiam escravos. Escravo continua existindo. Sim. Na África tem muitos guetos com escravos, certo? José foi escravo, né? Hein? José foi escravo. José foi escravo, né? Agora, é o cara inteligente, né? O cara bom, né? José. Quem estuda bem essa relação Max Weber. A reforma geral do calvinismo, em particular, mudar o mundo. Reforma protestante, nós não podemos pensar nela, primeiramente, como uma questão religiosa, com mudança de paradigma, de fé, de conversão. Não, isso aí tem que pensar primeiramente pelo social. Mas eu acho que hoje está havendo uma inversão. O desenvolvimento está todo, cultural e tecnológico e tudo mais, está maculando os princípios religiosos que vieram dessa reforma. A fé, a coisa divina, etc., está perdendo o brilho daquele euforismo que estava na cabeça de boa parte dos reformistas. Não estava na cabeça, positivamente, de todos. Estavam pensando em dinheiro. Hoje, por exemplo, essa questão econômica está presente, Ronaldo, nas igrejas novas, fora do eixo das grandes denominações? Mas eu estou me segurando aqui, ele ficou pensando, José, eu estou também pensando aqui em algo que... Nos bispos de hoje? Não, é porque o programa... Então, eu vou falar aqui, né? Alguém disse que o evangelho começou lá na Palestina como evangelho, foi para a Europa e virou cultura, né? E depois foi para as Américas e virou negócio.
talvez explique o que você está tentando falar aí. Ou colocando. Eu não nem estou tentando, estou falando mesmo. Está falando mesmo, eu só avisei, né? Para não entristecer o Alguns nosso... meses atrás, apareceu a parte comercial da nossa instituição, fica catando negócio, né? Eles vivem disso, né? E um apóstolo lá de São Paulo, eu acho isso bonito, apóstolo, né? Eu acho que é uma confusão danada lá no final, porque tem 24 tronos, 12 para os patriarcas e 12 para os apóstolos. e 12 para apóstolos. Já vai dar confusão entre Paulo e Matias. Matias foi eleito, sumiu. Ou a eleição danada. Nunca mais ninguém falou de Matias. O único Matias que eu conheci não valia nada, já morreu também. Os dois já morreram. Não conhecia mais nenhum Matias. Bom, vai sobrar. Ou o Matias sobra, ou o Paulo não deu sentar. Das duas outras. Bom, essa é uma brincadeira. Quem chegar lá verá, né? Lá a gente vê que nem vai se interessar por isso, né? Nem vai se interessar por isso. Mas a verdade é que hoje tem apóstolo do lado. Primeiro começaram com bispos. Bispos que não tinha nenhuma igreja. Tá presidindo, administrando o quê? Agora é só apóstolo. Já tem pai e apóstolo. Tem um que está se preparando pomposamente para ser sagrado rei. Sim, já ouvi falar. Já foi na fé de vocês. Arcanjo. Arcanjo. Anjo alto, arcanjo. Bom, o cara vai virar arcanjo. Não duvido muito que daqui a pouco mais comece a aparecer para ele o irmão mais velho de Jesus Cristo, aquele que não veio. Ficou lá em cima. Né? Deus teria dito, não, segura um pouquinho, vamos mandar o garoto, você fica aqui. Né? Vai aparecer alguém se dizendo irmão mais velho. Teve quase isso, teve um sujeito que apareceu na televisão durante um tempo lá nos Estados Unidos, ele tinha programa no Brasil e ele dizia isso, que houve uma reunião lá no céu e como Jesus Cristo não alcançou o mundo todo, então Jesus agora se encerrou, ele recebeu a missão de terminar a obra de Jesus e evangelizar o mundo todo. Então, o cara é bom, né? Esse cara é bom. O cara é muito bom, né? Ou doido, ou muito doido. Bom, não impede que o cara seja muito sábio e doido também, né? Isso não impede. Mas hoje nós temos essa igreja, esses movimentos religiosos, com igrejas lotadas, com caçadores de moeda. E são bons nisso. Visando lucro, né? Estamos falando aqui do capitalismo. Essa é a ponta que nós não desejamos do que a reforma produziu, ou potencializou, que foi a questão do capitalismo. Ou seja, chegou no nosso meio. Chegou no nosso meio. Não estou falando de ser assalariado, de ter sucesso na vida. Eu não estou falando disso. Estou falando do cara organizar aquilo que eles chamam de igreja, que não é. Porque a igreja é um corpo de... É bom pontuar isso. É uma isso. eclesia. Isso não é verdadeiramente a igreja, não é verdadeiramente o ministério. Não tem nem membros, eles têm frequentadores. Nem verdadeiramente a fé. Né? Mas isso aí é uma ponta nefasta do capitalismo, não é? É o que o pastor Ronaldo fala do discurso, são os novos João Tetzels, porque você tem, Shirley Cairns, ele coloca, é interessante, ele coloca fatores que eclodiram a reforma, né, e aí coloca fator cultural, renascimento, fator geográfico, as estradas levavam, proporcionavam difusão, fatores tipográficos, a invenção da imprensa por Gutenberg em 1450, fator religioso, insatisfação religiosa. Então ele coloca uma série de fatores que foram catalisados e geraram a reforma. Podemos pensar tipo numa gravata borboleta. Existem vários fatores que catalisaram a reforma. Da reforma, ela propulsionou outros, que são as consequências dela. Você vai desmembrando isso e tal, e você vê uma frase de Hegel, é muito interessante, a história ensina que os homens não aprendem nada com a história. Porque quando você olha lá para trás, você tinha essa personagem, esses catadores de dinheiro, como você já tinha lá o João Tetzel, que fazia esse discurso, que foi o fator preponderante da reforma, que era a indulgência, que era você receber graça de Deus por meio de algum procedimento e principalmente por meio de um pagamento, né? Que o João Tetzel dizia, a partir do momento que você ouvir a moeda tilintando no fundo do poço, se você tiver boa acuidade auditiva, se boa acuidade espiritual, você vai ouvir a alma suspirando de alívio saindo do purgatório.
Lutero ficou irado com isso, não é? Porque o pessoal doava mesmo. E hoje você tem novos João States, os que estão construindo novas capelas sistinas, seus correlatos, novos impérios, que não sabem nem que uma catedral precisa ter a cadeira do bispo, que é a cátedra, não é? E você tem catedrais que não sabem por que são catedrais, bispos que não sabem por que são bispos, e nem apóstolos que sabem que era necessário ter visto Jesus para se tornar um apóstolo, receber a menção de ser um apóstolo, né? E outras coisas tem uma mais, né? visão aí, né? Pois é, um novo Paulo da vida, né? No Paulo da vida. Eu mas- não tive, tá? Então, o problema é que esses Eu apóstolos, até já caí muitas do vezes, cavalo, mas não. eles querem ter o apostolado que os apóstolos tiveram, mas não querem pagar o preço que eles pagaram. Esse é o problema sério, Que né? tal 7 quarentenas de chicotado, né? É. Faz parte do Naufrágios, né? Naufrágio. Olha, hoje o cara tem um jatinho aqui e são servos de Deus, né? No seu apostolado. Né? Eu tenho umas boas experiências disso aí. Bom, a verdade é que a reforma aconteceu em bom horário, em bom momento, mudou o mundo estupidamente, mais do que ele estava preparado para suportar, gerou uma sociedade contemporânea muito diferente dos que se tinha vivido até então. As regras, as relações de governo e humanas e íntimas, isso mudou estupidamente e o mundo está vivendo um tempo que anuncia uma nova reforma por aí, que do jeito que está, não pode ficar. Você vê, tanto a direita quanto a esquerda estão intentando algo nessa direção. A esquerda achando que um retrocesso político e econômico resolve o problema do mais. Não resolve nada. Continua tudo a mesma coisa. E a direita com a questão de família, Estado, sociedade, muito bem intencionada, mas não vai resolver o problema do mundo. Eu não sou contrário a nada disso. Eu estou fazendo uma visão. Porque o que nós temos no mundo é um progresso, uma progressão, melhor dizendo, de coisas ruins, crescentes, terríveis, caminhos muito tortuosos, um futuro sombrio, e olhando-se para o planeta já é em estado de colapso, né? Com as leis da natureza já degringoladas, coisas seríssimas, como a anomalia do Atlântico Sul, né? Enfim, mil coisas que mostram que a Terra está em fadiga. O Sol está expandindo e vai chegar até a órbita de Vênus. Né? Isaías profetizou, né? A terra cambaleia como é. Cambaleia. Né? Então, tudo isso está seguindo em paralelo. Então, os tempos vindouros, meu caro telespectador, podem ser bons, relativamente. Em termos absolutos, nunca mais. Concorda ou não? Sim, sem dúvida. Concorda ou não? Perfeitamente. Cara, vocês não vão discordar de mim, que vocês não são loucos. Né? Segundo Timóteo 3, né, Paulo profetiza o homem do tempo do fim, a natureza do homem, a proliferação desse homem, lamentavelmente, não aponta para uma melhora. Foi isso que fez com que uma corrente, que é a pós-milenista, que dizia, antes da Primeira Guerra Mundial, o homem está melhorando, o mundo está melhorando, vai tudo melhorar aqui em termos absolutos, essa concepção, Sim. seria o pós-milenismo, depois Jesus volta. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, mostrou-se que o homem não estava definitivamente melhorando. E aí o pós-milenismo foi deixado, ainda existe, mas deixado um pouquinho mais de lado. Na verdade, o homem está piorando. O homem está piorando. Piorando e piorando muito. Mas nós, que somos os três sábios de plantão nesta hora, estamos bem melhores do que a média geral daqueles que realmente não prestam, né? Muito obrigado a você, telespectador. Continua conosco toda terça-feira, temos um programa desse. Alguns que são realmente até escabrosos, de interessantes, de perigosos, mas necessários que nós os conheçamos. Ronaldo Lemos, prazer de estar com você mais uma vez nessa jornada. Ao senhor Henrique Ribeiro de Araújo, o homem do voo, né? Araújo. Né? Mas por que um é Marujo? Maurício não é Araújo, trabalha com ar. Do ar. Araújo, muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe vocês. Sucesso nessa vida. E eu quero convidar o Henrique a fazer um trabalho com a gente. Isso. Ele vai participar de um bloco do programa Tudo pela Graça. E esse bloco é o seguinte: li e gostei. Opa. Li e gostei. Frases tiradas de mais variados livros. Não são na Bíblia, não. São livros. Eu estou lendo. E eu só leio e vou marcando aquilo que achei interessante e comentar essas frases, certo? Há espaço para vocês aqui nesse nossa TV web, TV Agathos Play. Estações físicas são ricas, abundantes, né?
e o coração também. Felicidade para vocês, Obrigado. sucesso. E só dizer para você que Sim. se diz que a gente não podia discordar de você, mas porque para discordar de você a gente tem que reformar o programa. Tá certo. E já foi reformado algumas vezes. Tchau. Então,